Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um dos senhores, das senhoras que nos acompanham neste momento, através do canal do YouTube da Seichonoye, neste dia em que falaremos especialmente aos educadores. O nosso tema é o entusiasmo no processo do planejamento. Só que falar de entusiasmo, falar de planejamento, falar de educação, é falar de um ser humano incrível, que foi chamado por Deus e ouviu esse chamado através da educação e que através desse chamado como educador decidiu doar parte da sua vida em prol dos semelhantes, tirando a ignorância, tirando a fase da obscuridade da vida dos seres humanos, fazendo com que eles aprendessem, fazendo com que eles assimilassem, fazendo com que eles pudessem aprender a ler, a escrever, ou aprender um determinado conhecimento que esse educador tem e que possa transmitir às demais pessoas. Falando assim, parece meio que o óbvio, mas na realidade, não é o educador que escolhe ser um educador. O educador foi escolhido por Deus, escolhido pela educação e ouviu esse chamado. Muitos até dizem, eu fui para a educação porque através da educação eu podia ter um emprego, eu podia ter algo fixo, ou eu poderia passar em um concurso, me aposentar com um valor X ou coisas assim do tipo. Mas esta é uma visão materialista da vida do educador. Na visão materialista da vida de um educador, ele pode ter uma remuneração alta ou baixa. O educador pode ser visto simplesmente pelo fato de que ele sai ali com uma malinha cheia de livros, ou atrás de uma câmera, como foi nesse último ano, buscando transmitir conhecimento às pessoas. Mas, na realidade, educador não é isso. Educador é como pai e mãe, é como aquele que, na realidade, transmite e ensina algo que o educando, que o aluno vai levar para o resto da sua vida, aquela empatia, aquele contato com aquele ser humano incrível que muitas vezes o aluno o vê até mesmo como um super-herói. Não é tão simples assim. Educador é um chamado. Educador é simplesmente aquele que foi escolhido para esta missão. Todos nós somos filhos de Deus. Temos um potencial incrível, mas cada um de nós tem a sua peculiaridade. E a peculiaridade do educador é exatamente pegar na mão os filhos de Deus e fazer com que eles aprendam algo novo,
E este algo novo que vão aprendendo, muitas vezes dentro de um contexto daquilo que é colocado, torna-se difícil para quem está ali aprendendo, mas o educador pega na mão, faz com que ele aprenda as primeiras letras, faz com que ele aprenda a caminhar dentro desse mundo do conhecimento que é extremamente vasto e amplo, mas que um dia mais tarde, esse educador tem a felicidade de encontrar esses educandos que se tornaram adultos, que estão no mundo dos negócios ou que muitas vezes estão no mundo do trabalho, em que ele olha e encontra esse educador e diz, aquele é o meu professor. Na multidão, muitas vezes eu procuro o meu professor lá do meu primário e eu olho e lembro claramente do nome dele e lembro o quanto que ele foi importante na minha vida, no meu processo de aprendizado. E eu sei perfeitamente o que sou hoje, eu devo a cada um dos educadores que forjaram o meu ser, participaram do processo da formação e do alicerce do caráter que tenho hoje. Mas isso é aquilo que todos os educadores fazem. Mas o que eu desejo colocar para cada um de vocês logo de início é compreender o propósito da educação e o propósito de cada um dos educadores, de cada um que participa dentro deste processo. Se nós focarmos na nossa missão, no nosso propósito de vida, nós teremos sim entusiasmo para realizar todas as coisas. Professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade e a Saúde, ele traz um trecho e uma reflexão de suma importância para todos nós. Ele diz assim, Deus dotou os homens, os seres humanos, com capacidade peculiar a cada um. Cada pessoa é uma saída de uma parcela das coisas boas que Deus possui. A beleza que se manifesta de cada saída, entre aspas, é peculiar. Assim como as diversas espécies de plantas expressam cada qual a sua beleza através de suas flores, diferentes umas das outras. É inútil tentar fazer com que um pé de crisântemo faça florir rosas, ou que o pé de hibisco dê flores de peônia. Entretanto, o crisântemo, a rosa, o hibisco, a peônia expressam cada qual uma beleza absoluta, incomparável. Assim como as flores, a capacidade das pessoas também são diversificadas. Ou seja, a capacidade das pessoas também são diversificadas, tal qual as flores, tal qual as plantas, tal qual a natureza, tal qual as árvores, ou qualquer coisa que esteja presente na natureza. Pode ser até um fungo, pode ser até algo que aparentemente é inútil, como uma trepadeira que está ali em uma determinada planta, mas ela exerce uma capacidade peculiar e uma é diferente da outra. Ele continua dizendo, assim como as flores, a capacidade das pessoas também são diversificadas e não devemos achar que sejamos inferiores em comparação às demais. Jamais devemos nos achar, jamais devemos pensar que somos inferiores a qualquer ser humano que seja da face da terra. E em especial, você, educador, porque você tem uma missão muito especial. Eu costumo dizer que escola, igreja,
e hospital tem uma missão especial na face da terra, cada um desses locais. E por que eu costumo dizer isso? Porque quando as pessoas adoecem, eles vão em busca de um médico, e o médico, muitas vezes, não é um médico apenas do corpo carnal, ele deve também trabalhar o lado do espírito, da alma da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas adoecem, mas vão em busca de um médico, e o que ele está buscando é, na verdade, uma palavra ou uma confirmação de algo. E o médico experiente, sábio, sabe dizer as palavras certas no momento de uma consulta. Mas mesmo assim ele ministra um determinado remédio material. Ou mesmo ali num hospital, quando a pessoa necessita de uma cirurgia ou de alguma coisa, é ali que ele vai. Então, o hospital, na realidade, ele cuida do corpo carnal dos seres humanos de uma forma geral ou genérica, na forma de se dizer. Só que, quando a gente observa uma igreja, por exemplo, ou um local de reuniões de pessoas em que se estuda algo elevado, algo que não está relacionado com este mundo, ou a palavra de Deus, a palavra da verdade, a igreja tem um papel importante naquilo que é conduzir os seres humanos a pensar fora do aspecto material e pensar em Deus, no Criador, ou no sentido de pensar em algo grandioso e da proteção que o mundo espiritual reserva a cada um de nós. Existem locais, não especificamente como igrejas, mas locais em que se conduzem estudos primorosos, importantíssimos. Como, por exemplo, posso citar aqui, tem muitas pessoas que estudam, por exemplo, o kardecismo, né? Segmentos espiritismos, do espíritas, ou outros segmentos, por exemplo, ligados a seitas, ou mesmo, até mesmo em estudos específicos de religiões orientais, nas quais fazem pequenas reuniões e pequenos estudos. Sei que atualmente, mesmo entre os segmentos cristãos, existem muitas atividades que são realizadas, estudos bíblicos dentro das casas. Todas as pessoas envolvidas neste processo são extremamente importantes para conduzir seres humanos a compreender algo fora do aspecto material. Veja, o hospital trabalha o lado do corpo carnal. A igreja, entre aspas, pegando todo o contexto do lado religioso, tem esse papel importante. Mas e a escola? A escola é justamente ali em que os seres humanos, conduzidos por um educador, é capaz de ver e descobrir o novo, descobrir um mundo de conhecimento. E o educador tem esse papel de pegar na mão desses alunos e levá-los ao mundo do conhecimento, tirando desses alunos a ignorância. Ignorância no sentido do não conhecer. Ignorância no sentido de fazer com que, descobrindo esse mundo novo, cheio de luz, esses alunos se entusiasmem com isso. Na sequência, o professor Masaharu Taniguchi traz aquilo que eu considero como sendo algo ligado ao propósito de cada um, não apenas do educador. Mas isso é fundamental, porque o dia que compreendermos isso, tenho certeza absoluta que você, educador e educadora, você compreenderá que você está no lugar certo, que a educação te escolheu, porque você tem mérito para isso, e é mérito espiritual. O professor Masaharu Taniguchi diz: você deve contribuir para a humanidade com sua capacidade peculiar. E essa contribuição é feita sempre através da ação. Quanto mais contribuir aos demais com a sua capacidade, mais ela aumentará.
O pintor pinta quadros para serem vistos pelos outros. O músico toca algum instrumento musical e o cantor canta para que os outros os ouçam. Nenhum talento pessoal existe apenas para ser usufruído por essa pessoa. Somente aquele que oferece o seu talento aos demais cresce infinitamente e sente multiplicar cada vez mais a alegria de dar. Aqui entra a chave que considero de suma importância. O valor de uma pessoa é definido pela quantidade de benefícios que ele oferece à humanidade. Quem oferece em grande quantidade cresce mais e sua alegria também é maior. Aqui tem uma chave, que é o valor de uma pessoa é definido pela quantidade de benefícios que ela oferece à humanidade. Quando a gente observa o meio educacional, quando a gente observa o quanto um educador é capaz de impactar a vida dos seres humanos, o quanto que ele é capaz de impactar a sociedade, com certeza, o benefício que ele oferece à humanidade é muito grande. E é esse o ponto que nós temos que buscar para nos entusiasmarmos, não apenas no processo de planejamento, de um início de ano, mas é nisso que nós temos que nos entusiasmar todos os dias para sairmos das nossas casas, ou mesmo dando aula online, como aconteceu nesse último ano, e que poderá acontecer ou ocorrer nesse início de ano. Nós temos que nos entusiasmar exatamente pelo talento que temos e pela capacidade que temos de oferecer grandemente para a humanidade benefícios que são incontáveis, imensuráveis e que irão impactar fortemente a sociedade humana. Não importa o que o nosso aluno fará no futuro. Se ele vai ser simplesmente uma pessoa a exercer a função, por exemplo, de um manobrista dentro de um estacionamento, mas se ele for um indivíduo educado, que sabe falar, que sabe se portar, com certeza, como manobrista ali, exercendo o papel e a missão dele, ele estará contribuindo para a humanidade. Mas você, educador, foi que educou ele, fez com que ele se tornasse o ser humano que ele é. Mas se você, educador, também pôde tocar na alma de um ser humano que tem o talento para ser, por exemplo, um médico, um dentista, um advogado, um juiz de direito, um engenheiro, são esses seres humanos que você está formando. Não importa se você está na educação infantil, no Fundamental 1, 2, ou no ensino médio, ou mesmo no ensino superior. Você deve se entusiasmar, sim, com a missão que você tem na face da terra como educador, para que você levante todos os dias e você saia da cama com entusiasmo de ter sido escolhido pela educação. Não foi você que escolheu a educação te escolheu. E te escolheu por quê? Porque você tem mérito e porque você nasceu com esta missão. Trata-se de missão de vida. Ah, mas não é isso, senhor preletor José Adalto. Na realidade não é isso na minha vida. Eu escolhi por isso e por isso. Pois eu digo para você, nenhuma folha de uma árvore cai do pé se não for de acordo com a vontade de Deus. Entenda a vontade de Deus como vontade do universo. O universo é perfeito, o universo não erra. Pare à noite e fique olhando as estrelas e veja se uma estrela fica trombando com a outra à noite. Veja se elas ficam se batendo. Eu nunca vi o planeta Terra trombar com o planeta Júpiter. Eu nunca vi a Lua vir aqui e bater na Terra. Eu nunca vi isso, porque existe um funcionamento perfeito do universo. Tal qual o seu corpo,
que funciona tudo perfeito. Quando você toma uma refeição, a refeição entra dentro do seu corpo e ela tem um processo perfeito. Então, o universo é perfeito. Jamais diga que você não nasceu para ser educador. Jamais diga que você está na missão errada. Você pode estar por um tempo na educação e um dia mais tarde você estará em outras missões. É assim que devemos pensar. E assim é a vida, porque quando nascemos até uma determinada idade, as pessoas nos ajudam, nos ensinam, nos conduzem. E quando adultos, nós vamos para o mercado de trabalho, atuamos no mercado de trabalho. No caso dos educadores, atuam na educação. Mas pode ser que por um determinado momento da sua vida, eles façam outras escolhas. Mas uma coisa é certa, para você escolher algo, você tem alguma afinidade com este algo. E esta afinidade que você tem com este algo é simplesmente algo fantástico chamado educação. Podem criticar o que quiser dos sistemas que aí estão. Podem falar o que for. Mas o educador, com um lápis, ou apenas com um giz, ou apenas com uma lousa, ou mesmo numa areia, ele é capaz de pegar e ensinar. Ele é capaz de instruir. Ele é capaz de moldar a alma de um ser humano através da educação. Quando eu falo moldar a alma de um ser humano, é porque naqueles olhinhos daqueles alunos, ele olha com entusiasmo o educador. Ele olha com entusiasmo o seu professor. Por isso, meus caros educadores, eu devo dizer a cada um de vocês que vocês têm a missão e vocês podem dar vida a um aluno, mas você pode matar um aluno, acabar com a vida de um aluno através da palavra, da força da palavra. Aprenda a usar corretamente a força da palavra. E utilize a força da palavra para ver qualidades nos seus alunos. Qualidades daquilo que é verdadeiro, algo como essência que cada um possui. E quando você fizer isso, você estará extraindo todo o potencial deste aluno. Mas eu não vejo qualidade no meu aluno. Eu não consigo ver porque esse aluno, ele é muito difícil, ele é assim, ele é assado. Tudo bem, até existem seres humanos que estão envolvidos por uma ilusão. Mas não sabemos a história de vida de cada um deles. Muitos desses alunos, com certeza absoluta, têm situações dentro das suas casas. É problema dele? Sim. É uma situação dele, da família dele? Sim. Mas naquele momento que ele está dentro da escola, dentro da sua aula, educador, você tem a missão de transformar esta aula num verdadeiro oásis para aquele aluno. Nós sabemos perfeitamente que com todas as desigualdades que existem no nosso país, existem professores que estão nos assistindo agora e que provavelmente são professores de instituições particulares de ensino, que têm uma estrutura muito boa oferecendo. Mas muitos dos nossos professores estão na rede pública. E na rede pública é muito diversa, apesar dos nossos governos terem investido muito em equipamentos, em muitas coisas, e a gente sabe disso. Mas nós temos uma distância muito grande quando a gente analisa a história do nosso país. Portanto, planejar com entusiasmo, viver com entusiasmo, é necessário que olhemos claramente para a missão de cada um de nós e a missão como educadores que somos. Eu tenho uma história bastante interessante, porque eu nasci no estado do Paraná e até os meus 19 anos eu trabalhei diretamente na cafeicultura. Tenho orgulho e uma felicidade enorme por ter tido esta oportunidade. E atualmente resido na cidade de São Paulo, atuo no meio empresarial
ligado a assessoramento empresarial pela minha formação como bacharel em ciências contábeis e especializações na área tributária e de gestão de empresas, e ao mesmo tempo como mantenedor de um colégio aqui na cidade de São Paulo. Então eu estou ligado, conectado também com a educação, porque também eu me casei como uma professora e estou casado com ela há 25 anos. E neste meio deste caminho, juntamente com ela, nós investimos em um colégio e tenho conexão, contato direto com o meio educacional. E sei perfeitamente, e tudo que estou aqui falando, convicto como preletor da Seichonoye, é algo que vivo no meu dia a dia. Mas nesses vários mundos que vivi, e em especial até os meus 19 anos, a minha educação, e vim de uma educação pública até o ensino médio, não foi algo tão simples. Mas quando, aos 7 anos de idade, ao contrário de ir para a escola, eu tive que cuidar do meu irmão e também já começando a trabalhar, capinar no café, ali com uma enxada, e eu via os meus amigos indo para a escola. E depois, quando concluí a quarta série, o 4º ano, novamente eu parei de estudar para poder trabalhar, ajudar a minha família, o meu pai. Hoje eu olho tudo isso com muito orgulho, com muita felicidade por ter tido trabalhado logo cedo e ter ajudado os meus pais naquela época, mesmo sendo uma criança, lidando com animais, ordenhando gado, fazendo tudo o que eu fazia, com muita alegria, e hoje olho tudo isso com muita felicidade. Mas comparando a minha dificuldade naquela época de frequentar uma escola e também comparando as dificuldades que muitos alunos têm hoje para acessar, seja uma rede pública, seja uma rede privada, eu sinto e sei perfeitamente, na própria pele, aquilo que é isso. Mas sei e me lembro perfeitamente do olhar de cada um daqueles educadores que acreditaram em mim e que transmitiram, com todas as limitações que tinham na época, condições, com poucas condições. Para vocês terem uma noção, no meu primário, o governo enviava muitas vezes um fubá para fazer lá uma sopa, alguma coisa que era o lanche que era dado naquela época. Pouca coisa. E aí as crianças, os alunos, cada um levava uma batata, um chuchu, uma abobrinha, e eles faziam lá uma espécie de uma sopona deliciosa que a gente comia com muita alegria. Até hoje eu sinto o cheiro daquela sopa deliciosa em que a gente tomava no momento do nosso lanche, da nossa refeição. Era aquele modelo da década de 70 ou início de 80 que funcionava lá no nosso estado do Paraná. Então, isso mostra o seguinte, que para cada um a educação ela teve um impacto. Mas, para cada um de nós, quando a gente busca nas nossas memórias, a gente vai lembrar. Pode ser que muitos não tenham boas memórias do seu professor ou da sua professora, da forma como falaram ou deixaram de falar. Mas tudo isso é regido por leis mentais. E essas leis mentais estão presentes em tudo na nossa vida. Mas você, educador e educadora que está me ouvindo hoje, prestem bem atenção. O planejamento com entusiasmo para o ano que se inicia, ele deve ser realizado tal qual com entusiasmo o planejamento da sua vida, do seu dia a dia. Tenha sonhos grandiosos e transfiram esses sonhos grandiosos para a realização do próximo ano. Em realizar algo grandioso no próximo ano com entusiasmo. E esse entusiasmo que você pode realizar no próximo ano, você pode colocar isso no seu planejamento. Mesmo sendo um planejamento que você vai estar cumprindo algumas regras, mas você pode pensar e conduzir o time aí da sua escola a realizar coisas diferentes. Nós temos professores e educadores no nosso colégio maravilhosos. São pessoas altamente entusiasmadas com a educação. E eu coloco isso para vocês que não é pelo fato de estarem dentro de um colégio particular, mas é o fato
de entenderem a importância que a educação tem na vida dos educandos, na vida das famílias. Neste ano que passou, que está concluindo ou que concluiu, na verdade, 2020 vai entrar para toda a história da humanidade. É um ano para ser estudado muitos e muitos anos pela frente, do quanto que ele impactou e transformou a sociedade humana, mas em especial no contexto da educação. Não sabemos ao certo ainda o quanto que isso continuará impactando ou vai impactar no próximo ano, mas sabemos que o contexto da tecnologia, que não era muito aceito, outras coisas mais vieram para ficar, como, por exemplo, reuniões virtuais entre professores, entre famílias, coisas que com certeza estará presente. Mas isso veio com um impacto muito grande e de uma forma meio que imediata nas nossas vidas. Todavia, é possível pensar coisas para realizarmos e planejarmos para o próximo ano, em que vamos nos entusiasmar com tudo isso de uma forma extremamente otimista. A palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si. No livro Convite à Prosperidade, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: um plano grandioso é atraente. Um plano grandioso é atraente. Nós podemos, por exemplo, pensar como educadores em um projeto, levar isso para a direção, coordenação de um colégio, de uma escola, e que esse projeto, por exemplo, sendo um plano grandioso, ele pode ser algo que vai impactar a sociedade na qual você atua como educador. Eu já vi projetos lindos e maravilhosos sendo realizados Brasil afora, que impactou fortemente a comunidade, porque foi algo que envolveu a comunidade. Certa vez, lá no nosso colégio, foi feito algo que os alunos deveriam levar lá um quilo de alimento não perecível para uma determinada atividade. E aquilo acabou resultando numa quantidade muito grande de alimentos. Só que aí, os profissionais envolvidos pegaram esses alunos, um aluno de cada sala, uma quantidade de alunos que arrecadaram, e os próprios alunos foram até as entidades levar aquelas doações. Mas o que aconteceu foi que esses alunos foram impactados fortemente ao visitar, por exemplo, uma determinada entidade que tinha lá alguns senhores e senhoras já com uma determinada idade, em que foram recebidos com muito amor e viram a diferença, voltaram para o colégio comentando isso. Então aqueles alunos foram altamente impactados. Os educadores que conduziram essas atividades da mesma forma. E aí percebeu-se a diferença. Muitas escolas fazem trabalhos sociais grandiosos. Por que você não pode idealizar algo assim? Algo que vai impactar tanto para você, como também para a comunidade ou a sociedade que você está inserido. Um plano grandioso é atraente. Por maior que seja um ideal, se você o consegue planejar com clareza e objetividade, não há inconveniente em pedi-lo através da oração. Então veja, que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo assim, os planos que traçamos para a nossa vida, sejam planos pessoais, sejam planos profissionais, sejam qualquer coisa, não tem nenhum problema de nós expressarmos este plano a Deus através da oração. Quanto maior o plano, maior é a força de atração deste plano. Atrai pessoas e faz muitos colaboradores. Porém, esse plano objetivo não pode ter falhas. Um plano que surpreende e dá alegria a grande número de pessoas possui ele próprio o poder de se pôr em movimento por si mesmo e de se
concretizar. Mas é importante desenhar na mente a concretização desse plano e praticar a meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan da Seichonoye significa pensar em Deus, contemplar Deus, falar com Deus, expressar todo o seu ser a Deus. E esta meditação é algo em que inspiramos lentamente o ar. Inicialmente, pedimos ou chamamos Deus através do canto evocativo de Deus, em que dizemos: ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegi-me. Neste canto evocativo de Deus, na meditação, nós humildemente falamos com Deus, pedimos proteção a Deus e dizemos a Ele esse nosso conteúdo da fé, através desse ser que vai diante de Deus. Na sequência, nós afirmamos que, com os olhos fechados, nós deixamos o mundo da matéria dos 5 sentidos e mergulhamos no mundo perfeito de Deus. Com esta afirmação verbal, nós paramos de ficar pensando nas questões fenomênicas e damos uma ordem à nossa mente, ao nosso subconsciente, para se voltar inteiramente para Deus. E aí, vamos contemplando em que afirmamos que estamos imersos em um oceano de infinita sabedoria, amor, vida, provisão e alegria de Deus. E a partir deste momento, nós inspiramos lentamente o ar. E no momento em que inspiramos o ar, dentro desta meditação, nós afirmamos que não é um simples ar, mas a vida de Deus. E quando expiramos o ar novamente, afirmamos que estamos sendo preenchidos e vivificados, todo o nosso ser, pela vida de Deus. Então, a meditação Shinsokan é um momento em que filho e pai se unem como uma força única do universo, em que inspiramos e expiramos dentro da força do universo, que vivifica a mim e vivifica todos os seres da face da terra. Durante alguns minutos, nós permanecemos com esse estado espiritual de união com Deus, em que, como filhos de Deus, aceitamos esse vínculo espiritual com o Pai dentro da meditação Shinsokan. Ao terminar esta meditação, nós oramos pela paz mundial, pelo progresso do Brasil e terminamos afirmando que a harmoniosa vida de Deus, visualizando, ela preenche todo o universo e no mundo todo reina a paz. Visualizamos a paz mundial e assim encerramos a meditação Shinsokan. Existem detalhes da meditação no site nosso, da Seichonoye. Nós temos livros específicos que tratam na Seichonoye. Mesmo no dia a dia, nós podemos inspirar lentamente o ar e afirmar. E assim nós vamos nos entusiasmar com a vida e com todas as coisas. O professor continua dizendo: e se surgir na mente alguma ideia inspirada, devemos pô-la em prática sem hesitar, mesmo que no início não pareça grande coisa. Para subir uma escada é necessário pisar um degrau de cada vez, começando de baixo. Se deixar de subir, não conseguirá chegar até o alto. Onde está
o objetivo. Então, vejam bem, aqui ele fala sobre o plano grandioso, sobre o plano que devemos ter, contar a Deus, se vincular a Deus. Então, no processo de planejamento do início de ano, que cada um dos senhores e senhoras educadores vão fazer, chegue na sua escola, ou mesmo através dos meios de comunicação que serão utilizados, reuniões via Google Meeting, via essas plataformas que utilizamos atualmente. Tenha entusiasmo com aquilo que você vai realizar, agradecendo sempre a Deus pela grande oportunidade e sabendo que só existe o agora. O fato de já estarmos vivos no aqui e agora é motivo de muita gratidão. Agradecer a Deus pelo fato de ter a oportunidade de ter um emprego, de trabalhar, de se dedicar. Isso é motivo de grande alegria para todos nós. No livro Todos Podem Ter Sucesso, esse livro aqui maravilhoso do professor Katsumi Tokuhisa, ele diz assim: em toda a nossa vida existem várias oportunidades para atrair maravilhoso destino. E aproveitar ou não essas oportunidades acaba determinando se conseguimos ou não ter sucesso. No volume 7 de A Verdade da Vida, página 69, consta: dizem que o Deus da oportunidade tem cabelos só na parte anterior da cabeça. Portanto, você deve ir ao encontro do Deus da oportunidade e agarrá-lo pelo topete. Este é o segredo do êxito. Ele diz assim: lendo isso, decidi agarrar sem falta a oportunidade que surgisse na minha vida dali para frente. Também consta no mesmo livro: o que é possível realizar agora poderá se tornar impossível noutra hora. Ou seja, é necessário viver o agora com toda a força, viver o agora e aproveitar as oportunidades que surgem. Oportunidades estas que não serão possíveis em outro momento. Portanto, senhores educadores e educadoras, aproveitem ao máximo a força da palavra, inclusive treinem isso neste planejamento de início de ano. Como? Vendo qualidades nos seus amigos e colegas educadores. Crie momentos em que você possa expressar, elogiar aquilo que eles fazem com maestria. Segundo aspecto, primeiro, força da palavra. Segundo aspecto que eu gostaria de colocar, gratidão. Seja grato, infinitamente grato, a todos aqueles que colaboraram com você até hoje, para que você fosse um educador. Ou seja, agradeça todo o seu passado e agradeça o que você possui hoje. É uma casa, é um cômodo, é um carro, é um marido, é uma mulher, filhos, é um ex-marido, é uma ex-mulher, é neto. O que quer que seja que você possui na sua vida hoje, agradeça. Alguém pode dizer: mas, preletor, eu tenho umas dívidas. Agradeça. Agradeça principalmente a sua capacidade e coragem de fazer essa dívida. Se você fez, é porque você pode pagar. Esse não é o problema. Todo mundo pode pagar e quitar os seus compromissos. Perfeitamente possível isso. Agradeça. Agradeça as coisas futuras que você idealiza concretizar. Se você idealizou uma viagem, se você idealizou uma casa, se você idealizou uma aposentadoria maravilhosa. Aliás, falando em aposentadoria, muitos aí já são aposentados. Eu costumo dizer que não existe aposentado. O que existe são investidores. Você que já se aposentou, não deve pensar que existe aposentadoria. Pense, sou investidor. Ou seja, trabalhei, investi e hoje tenho direito, estou tendo os bônus do meu trabalho. Você que hoje trabalha, está na ativa, deve pensar,
Sou hoje um profissional do meio educacional, mas amanhã estarei como investidor. E jamais coloque naquelas fichas de preenchimento a palavra aposentado. Coloque investidor, escreva lá capitalista, qualquer coisa que você queira, mas não fique falando que você é aposentado. Aposentado que vive num aposento, que está lá no cantinho, jogado, muitas vezes às traças. Não é o seu caso. Você é um educador, você é uma educadora. Continue sendo um educador, continue sendo uma educadora. O fato de você estar na ativa ou não estar. Este pensamento é importante. Entusiasme com cada momento que você está vivendo. Primeiro item, força da palavra. Segundo, gratidão. Terceiro, entusiasme-se com o fato de você ser filho de Deus. Veja o potencial de filho de Deus que está em você e que está em todas as pessoas. Quarto item, lei da vida. Dá e receberás. Aprenda a repartir mais, da mesma forma que você reparte as coisas dentro do meio educacional, oferecendo educação e ensinando as pessoas, aprenda a doar com sabedoria. Doar com sabedoria é fazer com que a matéria que chega até você circule. Presenteie mais nesse ano. Compre mais coisas para você, cuide de você. Muitas vezes a educadora cuida do mundo todo, mas não cuida do cabelo, não cuida da unha, não cuida do corpo, não vai no médico, não faz revisão, não faz as coisas que tem que fazer, o check-up da vida, e depois tem aí um ataque cardíaco, qualquer coisa e morre, vai embora e deixa aí as pensões para os filhos, para os maridos, ou seja lá para que for. Ou seja, não é para isso. Você tem que viver e estar entusiasmada ou entusiasmado com a vida que você está vivendo e gostar de você mesmo. Olhe para você, perceba você, perceba que se você parar, para tudo. Mas o lado do estresse que você coloca em cima de você, é você que está colocando, não é o mundo de fora. Por quê? O que você aceita como se fosse uma esponja para você, você está carregando um peso que não é seu. O seu peso, o seu quadrado, é aquilo que você tem como responsabilidade. Mas existem coisas que a responsabilidade pertencem às outras pessoas. Tem professora, tem educadora, que carrega marido nas costas, não vou falar outro nome, mas às vezes também carrega também, muitas vezes, filho, carrega muitas vezes neto. Você está assumindo a vida do outro. Assuma a sua vida. Goste de você. Ame você. Compre um bom perfume e se perfuma ou vai ali se maquiar e olhe diante do espelho e veja se o que você vê diante do espelho você gosta do que você vê. Se você não gostar de você, como que o mundo aí fora vai gostar? Cuide de você. Quando você faz isso, você está colocando em ação a lei mental. Também dá e receberás, porque você está muitas vezes doando para o outro, doou a vida inteira para fora, mas não doou para você mesmo, não cuidou de você mesmo. Então, cuide-se dentro da lei mental. Presenteie sim as outras pessoas. Circule sim o dinheiro. Inscreva-se na missão sagrada da Seichonoye, que é uma das formas de você poder contribuir para que esse movimento se expanda e cresça cada vez mais, e esta verdade que você está ouvindo no dia de hoje, ela também possa chegar a um grande número de pessoas, através da missão sagrada. Compre e dê para você um livro de presente. Quando você comprar um livro, escreva lá e faça ali no livro uma dedicatória para você mesmo. Ame-se, cuide de você e ame. E por último, eu quero colocar assim, no processo de planejamento da sua vida, estenda isso para a sua vida. Planeje também a sua vida. Coloque sonhos e ideais para o primeiro ano 2021. Mas coloquem ideais e planos para 2031.
2041, 2051, 2061. Coloque em planos e ideais bem alongados lá na frente. É possível realizar, é possível concretizar e ser útil. Para encerrar, o que eu desejo colocar para vocês: seja útil. E o educador tem exatamente essa missão de ser útil à sociedade humana através do processo educacional em que você consegue levar a luz do conhecimento a alunos e alunas, ou às pessoas como um todo, fazendo com que, através desse processo, desse trabalho sagrado que cada um dos senhores fazem no seu dia a dia, como educador, como educadora, vocês estarão sendo exatamente a mão de Deus, que leva e conduz os filhos de Deus ao conhecimento, ao mundo do descobrir, ao mundo de compreender todas as coisas, todas as ciências, todas as coisas que estão presentes no céu e da terra. E estes estarão, sim, no futuro, exercendo as funções, as profissões que a sociedade humana busca e tanto precisa. Fazemos parte de uma grande teia da humanidade, mas você, educador e educadora, tem uma importância muito grande dentro dessa teia. Por isso, entusiasme-se com o propósito que você tem como educador. E a partir daí, levante da cama todos os dias e diga para você mesmo: eis aqui um filho de Deus feliz, próspero, o melhor educador do mundo, a melhor educadora do mundo. Entusiasme-se com isso e viva todos os dias com alegria e felicidade. Agradeço a cada um de vocês e agradeço a superintendência das atividades dos educadores por esta maravilhosa oportunidade que me concederam. Meu mais sincero, muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível, que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seicho no Ie temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seicho no Ie é explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seicho no Ie, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.